Hoje eu tenho um recado anti-ansiedade para você que é cristão em 2022. Mas antes eu queria só que você percebesse uma coisa. Sai vídeo aqui no canal quando sai vídeo aqui no canal. Então não tem uma obrigação, uma regularidade. Porque o objetivo aqui não é transformar isso aqui numa indústria de produção de vídeos, né? O objetivo disso daqui é, a hora que eu tenho uma mensagem, alguma coisa que Deus falou comigo, ou que eu li lendo a Bíblia, tive um insight, eu quero conversar com vocês, alguma coisa de valor para trazer, de conteúdo para vocês, vai aparecer um vídeo. E se você não está inscrito, você não vai ficar sabendo. Se você não escolheu o sininho aí para badalar para você todas as vezes que sair um vídeo novo, você não vai ficar sabendo. É simples assim. Então, você não quer achar sem querer querendo, continua vindo aí de qualquer jeito. Você se inscreve no canal, você vai sempre saber quando tem um vídeo. E quando tem um vídeo é porque eu realmente acho que tem algum conteúdo para poder entregar ou conversar com você sobre alguma coisa que está mexendo comigo de fato, e aí a gente começa essa conversa aqui nos comentários. Tem sido muito legal, vocês têm feito bastante comentários, tem sido muito interessante mesmo para mim ver os feedbacks de vocês. Então vou colocar aqui para você não esquecer. Então as minhas redes sociais, e aí faz a sua inscrição e badala o gostei também, né? Aperta o gostei, badala o sininho e aperta o gostei. Tem 2 semanas que eu tenho pensado bastante sobre esse texto da Bíblia. Texto conhecido, batido, todo mundo conhece. O legal é que aqui a gente pode abrir junto a Bíblia e dar uma olhada nele. Mas todo mundo está sentindo uma ansiedade de não saber para onde vai esse mundo, porque está tudo muito estranho, está tudo muito fora do lugar, inclusive no campo religioso, porque a religiosidade, ainda mais no Brasil, ela está sofrendo uma mutação, né, uma transformação, é muito diferente daquilo que era 10 anos atrás, é muito diferente, em vários sentidos, para bem e para mal, né? Talvez mais para mal do que para bem, porque o mundo inteiro está indo mais para mal do que para bem. Tá? Então, em todas as circunstâncias. E quando eu falo, principalmente do mundo religioso, e principalmente dos tempos de hoje, quem está no Brasil está bastante intoxicado com a polarização, pode estar achando que eu estou falando disso, mas não é disso especificamente. Eu estou falando, na verdade, de algo que está acontecendo no mundo inteiro, e que no Brasil também está acontecendo, e que sim, a polarização é parte disso. Mas a gente tem visto o quê? A gente tem visto uma igreja que está tentando se encontrar, aparentemente. Né? Um cristianismo que aparentemente não sabe para onde vai apontar agora, ou sabe muito bem para onde vai apontar. Aqui estão os caras da polarização, né? São os dois grupos que sabem muito bem para onde ir. Né? E, na verdade, a gente está vivendo um momento que é um momento em que, acredito eu humildemente, que é um momento que a gente não devia ter firmeza no chão que a gente pisa, em outras palavras. A gente precisa questionar um pouco nossas posições, porque o que está acontecendo em todos os sentidos, em todos os aspectos, é bastante diferente daquilo que a gente viveu no mundo há 10 anos atrás. Por exemplo, não vamos jogar 20 não, 10 já tá bom para ter uma noção disso. Então vamos abrir a Bíblia, né, para a gente ver esse texto aqui, que está em Apocalipse capítulo 14, bastante conhecido, Apocalipse capítulo 14, certo? Estou usando o vídeo aqui, estou usando a tela sempre do biblia.com.br, porque é um site que tem a melhor versão, na minha opinião, para a gente poder estudar a Bíblia, que é a versão revista e atualizada em português, é a melhor versão, na minha opinião, para estudo. E aí eu estou lendo aqui o capítulo 14, e eu vou ler aquele verso que é batidíssimo, principalmente para quem divide a mesma fé que eu, né? Que é o Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Verso simples, né? Conhecido, batido. O que vai sair daqui? O que vai sair daqui é que, como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu também tenho lido bastante os textos em um outro idioma, né? E aí, às vezes, eu encontro palavras diferentes na tradução. Palavras que são escolhidas para o inglês aqui, para a tradução do inglês, às vezes são bastante diferentes das palavras em português. Porque na hora de fazer a tradução para o idioma, sempre tem um pouco de interpretação ali. Né? E a palavra, o termo perseverança dos santos, ele faz bastante sentido em português, porque o tradutor encontrou aqui uma palavra que encaixava com o contexto, porque o contexto aqui é de luta. A gente tem aqui a luta entre o dragão e as bestas, né? Aquela cena de guerra de bestas, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 14 também entra e fala do cordeiro. Então é aquele momento ali do Apocalipse que é um momento de conflito entre o bem e o mal.
Então, escolheu-se a palavra perseverança. Mas eu achei bem interessante, quando eu vi um outro termo aqui no inglês, eu falei, cara, deixa eu olhar no original, deixa eu olhar no grego. E o legal desse site aqui para estudo é inclusive isso, tá? Você clica aqui, olha que legal. Aí você vai vir aqui e vai escolher dicionário, referência, interlinear. Eu vou no interlinear, que nada mais é do que puxar outras traduções. No caso, ele vai mostrar para mim aqui o dicionário, vai mostrar para mim a palavra em grego, vai mostrar como é que se pronuncia a palavra em grego e vai mostrar como é que é em inglês aqui. Então a gente tem aqui o português, o inglês, o grego e um dicionário explicando cada palavra. Então tá fácil de estudar, hein? Para quem acha que é difícil estudar a Bíblia, tá ficando cada vez mais fácil. E a palavra aqui para perseverança é hupomoné, que em inglês é traduzido por endurance. E é muito interessante essa palavra endurance, porque ela se assemelha com perseverança, mas tem uma diferencinha. A perseverança, ela tem uma entonação no português mais ativa, né, de alguém que está persistindo. Né? Ele é quase um teimoso, né? Ele é quase ele persiste naquela escolha, naquela decisão. E isso serve para endurance também, mas o endurance é mais passivo. É alguém que está sofrendo algo e permanece na mesma posição. Entende a diferença? Então, enquanto parece que um está tentando imprimir aquilo que ele crê, o outro está apanhando e segurando aquilo que ele crê. Entendeu a diferença do perseverança para endurance? E alguém pode me questionar nisso aqui, mas essas são é dessa maneira que semanticamente a gente usa essa palavra no português, né? Não desiste nunca, é um cara perseverante, né? Então ele tá meio que no ataque, né? Ele não desiste nunca, ele continua tentando, ele cai e levanta, ele cai e levanta. Esse do endurance não, ele é igual Rock, no filme Rock, sabe? Ele cai, ele levanta, mas ele não levanta para ir para frente, ele levanta para ficar em pé, né? Porque ele já está caindo muito. Então ele está ali apanhando, tomando. E aí por isso a palavra grega traz alguma luz, porque ela fala de a tradução está aqui do lado, ó, e aqui a gente encontra uma outra palavra bem comum nos textos em inglês, paciência. E a gente tem em português também tradução que fala paciência dos santos, né? E aí paciência já é uma palavra mais passiva, né? Eu estou tendo paciência passar por esse momento de espera. E aqui está o detalhe. A gente não sabe o que está acontecendo agora no mundo. A gente não sabe como todas as coisas vão se encaixar. E é claro, tem um monte de gente que acha que sabe. Foge desses daí. Porque a verdade é que ninguém sabe, né? Ah, não, mas as profecias dizem, as profecias elas não estão aqui para afirmar detalhes. Elas não vão te dizer como as coisas vão acontecer. Tem hiperlinkado sobre isso, tem Biblecast sobre isso. É só ler a Bíblia. Quem tenta acertar o futuro antes dele acontecer vai errar. Porque a profecia não é predição de futuro. A profecia é uma explicação do que você precisa ser hoje para quando o futuro chegar você estar pronto. Então, a profecia ela se reconhece no seu acontecimento. Quando acontece, você olha e fala, era a profecia. Não o contrário. Eu já sei o que vai acontecer, porque tem gente que acha que Deus precisa provar que ele é Deus. Deus precisa provar que ele sabe o futuro, né? Então, por isso, você tem que saber a profecia antes, para depois, quando acontecer, você fala, viu, eu já sabia porque eu aprendi na Bíblia, porque a Bíblia é de Deus, a Bíblia ela prevê o futuro antes de acontecer, e por isso que eu acho que é por isso que as pessoas acham que tem que saber o futuro antes para poder vindicar o nome de Deus. Deus nunca precisou desse tipo de vindicação, ele não precisa disso, ele sabe que na hora que a profecia se cumprir, todo mundo que estiver olhando para o texto da Bíblia vai entender que aquilo ali já estava previsto há muito tempo. Você não precisa adivinhar isso antes. Pelo contrário, todo mundo tenta adivinhar antes e acaba errando, né? Vide os fariseus, que naquela época sabiam o texto todo de cor na cabeça. Eu aposto que eu estou falando agora com a grande maioria de pessoas nesse momento que não sabe a Bíblia toda de cor, né? E mesmo assim, eles ainda, por ter tudo de cor na cabeça, ainda assim conseguiram não ver porque tentaram prever. Porque tentaram imaginar como seria o futuro. E aí, por isso, acabaram errando. Né? Então, quem acha que sabe, que fala, não, eu sei porque é assim, porque diz que vai ser assim, que vai ser assado. Não. Há muitas coisas que são ditas, mas a verdade é que ninguém sabe, de fato, como que os detalhes vão se desenvolver.
A gente sabe que vai haver um grande engano. Como que esse grande engano vai ser? Ninguém sabe como é que vai ser. Ah, vai ter sinais e prodígios. Ah, vai ter milagres. Isso. Mas como isso vai ser na prática, a gente não tem a menor noção. Como o cenário se constrói para isso, a gente não tem a menor noção. Então, se você está em cima de um chão firme, eu espero estar puxando o seu tapete hoje aqui e te dizendo que o texto nos diz, sem dizer como, nos diz que os santos terão que ter paciência. Tá entendendo? Paciência é esperar. Paciência é quando você está numa sala de espera e você não tem absolutamente nada para fazer. E você está tentando adivinhar o que você faz, né? Você fica pensando o que eu vou fazer, o que eu vou inventar aqui para passar meu tempo. E eu acho que eu sinto muito isso hoje no cristianismo, né? Muitos de nós, assim, procurando o que a igreja faz agora, né? Como é que a gente vai se posicionar agora? Como é que a gente vai fazer acontecer? Para onde aponta a igreja agora? Para que direção que ela vai, né? E aí fica aqueles, não, tem que esperar acontecer certas coisas. Os que acham que sabem o que vai acontecer, né? Mas independente do que você acha, o texto está nos informando que a gente vai precisar ter paciência. Vai chegar uma hora em que a gente vai ter que esperar. E quando essa hora esperar, ele fala simplesmente o que a gente tem que fazer. Se agarra nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. É bem simples. E essa simplicidade evoca exatamente aquilo que a Bíblia tenta passar para a gente. O que Deus tenta passar para a gente via Bíblia. É simples, não é complexo. Não tem que fazer teoria da conspiração, não tem que fazer muito malabarismo, não tem... calma aí, espera e se agarra nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. Os mandamentos de Deus, nesse contexto aqui, é porque são eles que definem, né, que selam, que demonstram onde está o erro dentro do próprio cristianismo. Porque o capítulo 13 e o capítulo 14 vêm nos informar que o cristianismo será afetado pelo engano. Então eu preciso identificar onde está isso, e aí como uma forma de ajudar a identificar, está ali você guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o importante aqui é mostrar o quanto isso é simples, mas o quanto isso fala pra gente de um tempo em que a gente vai ficar perdido mesmo, vai ter que esperar. Deus precisa intervir, gente. Deus precisa intervir. Se você acha que é fácil pregar o evangelho hoje, eu acho que você já não acha mais isso. Talvez há 5 anos atrás, 5 anos só, fosse bem mais fácil do que vai ser a partir de agora. Principalmente com essa polarização, principalmente com o que o cristianismo fez e deixou de fazer. Principalmente com tudo isso, a gente vai ver que vai tá ficando cada vez mais difícil. E assim, se você está vendo isso, sentindo isso no Brasil, este país que foi catequizado, este país de cristãos há tantos anos, há 500 e tantos anos, você não tem ideia de como é isso na Europa e nos Estados Unidos. Você não tem a menor noção do quão difícil é. E quão impotente de braços e de mãos atadas está a igreja diante do mundo que a gente está vivendo hoje. E faz o que agora? Faz o quê? Quem tem o plano? Quem tem o plano? Ninguém tem o plano. E se alguém aparecer com plano, sai fora. Porque este momento é momento de perseverar, endurance, de aguentar firme, de esperar, de ter paciência. Paciência em Deus. É buscar nele e não nas nossas ideias, nos nossos resultados, nos nossos sistemas, nas nossas boas ideias, né? A gente gosta de se apaixonar pelas nossas boas ideias. Mas o texto está avisando, cara, no finalzinho, os santos, os que são fiéis de verdade, os que de fato estão ouvindo a mensagem, eles vão ter que respirar fundo. Eu diria contar até 10, mas eu vou dizer orar e esperar que Deus dê o seu sinal, de que Deus dê a sua direção. Hoje, na minha opinião, o que a gente está vivendo agora, e diante de todas essas perguntas sem respostas que a gente tem, a gente está vivendo o tempo de paciência. É hora dos santos desenvolverem a sua paciência. Comenta aí o que você acha. Comenta aí o que você pensa disso. E se você achou importante essa reflexão,
divide ela com seus amigos, compartilha nas redes sociais, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que você quiser compartilhar isso aqui. Se teve valor isso aqui para você, não só deixa o seu joinha, porque isso é importante para outras pessoas verem, mas também compartilha com o pessoal, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo.